Bom dia, Matheus. Bom Podemos dia, começar. tá certo, tá ok. É, bom dia a todos, sejam muito. Bom dia, Clarissa, Toninho, sejam Bom todos dia, muito Matheus. bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo evento do FNDE Dialoga, hoje com a região norte. Estamos dando continuidade a esse projeto, né, que visa trazer um pouco de esclarecimento aos entes municipais e estaduais acerca especificamente da condicionalidade VAR. As 5 condicionalidades e aprofundar um pouco mais sobre as peculiaridades dessa complementação da União, que foi instituída com o novo Fundeb, né? Hoje temos a grata satisfação de contar com a participação pela SEB, Secretaria de Educação Básica do MEC, a Luciana Castro, pelo INEP, a Clarissa Rodrigues, explicando a condicionalidade 3, e também o Joelson Severo, também do INEP, que ele está entrando. Também pedimos desculpa esse atraso, esses 10 minutos de atraso. Estávamos com alguns problemas de conexão, mas já foi resolvido, já vamos iniciar. Vou compartilhar minha tela com a apresentação. Certo, conseguem ver a apresentação? Tá tudo certo? Sim, conseguimos. Tá no modo apresentação, né, Lore? Está, eu estou conseguindo ver direitinho. Tá ok. Então, iniciemos. Eu primeiro me apresento, eu sou Matheus Souza Silva Alves, eu falo aqui pela Coordenação de Normatização e Apoio Técnico ao Fundeb Salário e Educação, COPEF, vinculados à Coordenação Geral de Salário e Educação do Fundeb de Salário e Educação. Trabalhamos aqui na DGEF, Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios do FNDE. Vamos falar especificamente da complementação da União na modalidade VAR. Primeiro eu trago de onde surgiu essa complementação da União, né? Ela compõe a modalidade híbrida de complementação da União, que é composta do VAAF, valor aluno ano final, o valor aluno ano total, o VAAT, e por fim o VAR, valor aluno ano resultado. As duas seguem o critério de distribuição de... Lore, está saindo som? Estou ouvindo perfeitamente, Tá, Matheus. tá certo. Porque falaram no chat aí, vou seguindo. As duas seguem o critério de distribuição valor aluno ano, as duas primeiras, o VAF e o VAAT, e essa VAR, por sua vez, é uma complementação da União modalidade resultado. Modalidade é uma bonificação, desde que cumpridos alguns critérios, umas 5 condicionalidades, e que haja redução, melhoria nos índices, os critérios de 50% de atendimento e aprendizagem, o ente municipal terá direito a receber essa bonificação. O que é o VAR, né? É uma contribuição financeira da União ao fundo, destinada às redes de ensino que atenderem condicionalidades de melhoria de gestão e ainda evoluírem nos indicadores de atendimento e melhoria de aprendizagem com a redução das desigualdades, né? Ela veio com o advento da emenda constitucional, que trouxe o Fundeb de forma perene, tornou o Fundeb permanente e inseriu dentro da Constituição, foi regulamentada pela Lei 14.113 de 2020, que é a Lei do Fundeb, e o decreto de regulamentação também, o 10.656 de 2021. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal é valorizar a boa gestão e promover a redução das desigualdades no âmbito escolar, né? E para ser habilitado é necessário cumprir as condicionalidades e evoluir nos indicadores. Ou seja, a gente vai discorrer um pouco mais para frente, os outros colegas, não basta apenas cumprir essas 5 condicionalidades que eu vou citar, é necessário também evoluir os indicadores, né? A implementação se deu a partir de 2023,
né? E a contribuição da União vai chegar em 2,5%. A gente vê que para 2024 ainda não está, mas até 2026 vai chegar a 2,5% das receitas totais do Fundeb. Em seguida, aqui eu discorro brevemente, né, apenas aspectos introdutórios acerca dessa condicionalidade e os indicadores. A primeira condicionalidade dela é o provimento de cargo ou função de gestor escolar, né? É aquele cargo do diretor, né? A gente entende que, de acordo com a lei, não pode ser meramente uma indicação, né? Precisam estabelecer critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de uma escolha realizada com a participação da comunidade escolar dentre os candidatos aprovados previamente, né? Assim, a forma de escolha, a forma de provimento, isso fica a cargo dos entes municipais. A condicionalidade 2, que vai ser todas essas, cada convidado hoje da SEB e do INEP vão discorrer especificamente, né? Vão se aprofundar. Estou apenas trazendo aspectos introdutórios. Essa condicionalidade 2 é a participação de pelo menos 80% dos estudantes avaliados nos exames nacionais do SAEB. Esse SAEB ele acontece a cada 2 anos e os parâmetros que tivemos para operacionalizar os Fundeb, o VAR, né, a complementação do Fundeb, de 2023 e 2024 levaram em consideração o SAEB de 2017, 2019 e 2021. Né? A condicionalidade 3, essa geralmente, assim, a experiência tem mostrado que é onde os entes têm mais dúvidas, né? Que é a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais, medidas nos exames do SAEB e respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Né? A condicionalidade 4, por sua vez, é aquela que não dependia exclusivamente dos municípios, né? É aquela do ICMS educacional, né? Que deveria ter um regime de colaboração entre o Estado e o município, né? Onde, no mínimo, 10% do ICMS, da parcela do imposto do ICMS, deveria ser voltado à educação, né? Com base nos indicadores de melhoria da aprendizagem e o aumento da equidade. A quinta, por sua vez, é aquela de alinhar o currículo à BNCC, né? O ente municipal deveria alinhar o seu currículo e estar de acordo com o currículo da Base Nacional Comum Curricular, né? Referentes curriculares alinhados à BNCC, aprovados nos termos do respectivo sistema de ensino. E, por fim, como eu havia dito, são essas 5 condicionalidades e os indicadores, né? Não basta cumprir e se habilitar, né, essas 5 condicionalidades. É necessário também evoluir nos indicadores a serem definidos, de atendimento de melhoria de aprendizagem com a redução das desigualdades. Agora passamos para a integralização, que foi aquele que expliquei um pouco mais cedo, que vai chegar a 2,5%. Hoje ela está em 1,5%. Vemos aí que 2023 começou em 0,75, correspondeu ao repasse de recursos da União de 1,71 bilhão, hoje está em torno aproximado de 3,62 bilhões. Em 2025 vai corresponder a 2%, vamos subir um pouco, 0,5% ano que vem, correspondendo a 5,10 bilhões. Em 2026 vai chegar no final, né, o máximo da complementação da União, 2,5%, chegando a 6,79 bilhões. Nesse momento eu trago um pouco das competências, né? Os colegas vão falar um pouco mais, mas eu trago um pouco das competências do INEP, do Comitê, do COIFEB, da SEB, do MEC e do FNDE. O INEP, primeiramente, ele elabora a metodologia de aferição das condicionalidades, elabora a metodologia de cálculo dos indicadores, ele elabora a metodologia dos cálculos dos coeficientes, ele apura o cumprimento das condicionalidades 2 e 3, né, por meio do SAEB e por meio da avaliação da melhoria, né, no caso da 3, cumprimento da condicionalidade, e efetua também o cálculo dos indicadores, além de apurar as redes de ensino que apresentaram a melhoria na evolução dos indicadores, né, de atendimento e aprendizagem. O COIFEB, por sua vez, avalia e aprova as metodologias de aferição dessas condicionalidades, ele avalia e aprova a metodologia de cálculo dos indicadores de atendimento e a melhoria da aprendizagem. E avalia e aprova também a metodologia do cálculo dos coeficientes de distribuição dos recursos. A SEB, por sua vez, o MEC, né, a competência do MEC é em relação a 1, 4 e 5, né, ele coordena a CIF,
A CIF que estabelece os padrões, né, o que vai ser aplicado para o ano que vem, né, o que vai ser cobrado para o ano que vem em relação ao VAR, né, coordena a Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica de Qualidade e apura o cumprimento das condicionalidades, como eu disse, a 1, 4 e 5 do VAR pelos entes subnacionais. Aqui nós, do FNDE, por sua vez, apuramos as redes de ensino que cumpriram as condicionalidades do inciso 1 a 5, todas elas, né? E efetuamos a habilitação, divulgamos em portarias, né, as redes de ensino que cumpriram as condicionalidades e que conseguiram evoluir nos indicadores, né? Efetuamos também o cálculo da complementação do VAR e dos valores a serem distribuídos, além de efetuar, finalmente, né, efetuar os repasses mensais da complementação do VAR aos entes subnacionais. As condições, isso para 2025, eu vou trazer as previsões, né? Primeiramente, eu digo que não podemos firmar compromisso, né? Essas datas, esses meses são assim, são estimativas, são propostas, não posso firmar compromisso que serão essas datas mesmo, mas falando do 2024, a referência de 2024, as condições para cumprimento, para comprovação, foram estabelecidas na resolução da CIF, que eu havia dito, né? Resolução número 1 de 28 de julho de 2023 da CIF, que foi publicada em 31 de julho, né? Que estabelecia que a comprovação do cumprimento das condicionalidades 1, 4 e 5 foi realizada por meio do CIMEC par 4 da SEB, né? Os entes municipais deveriam inserir lá os comprovantes, as comprovações desses arquivos, né? O upload de arquivos para a comprovação do cumprimento dessas condicionalidades. E a 3, por sua vez, foi realizada com base no SAEB do INEP. A data termo, a data final para comprovação dessas condicionalidades foi até dia 31 de outubro de 2023. Como eu disse, a CIF que vai determinar essas datas, por isso que eu disse que não posso firmar certeza, né? A comissão ainda vai definir essas datas. Né? Para 2025, as previsões são de maio, a gente publicar a resolução, as delimitações, as deliberações da CIF, e a abertura do sistema para comprovação das condicionalidades 1, 4 e 5. E de junho a agosto, período para comprovação do cumprimento das condicionalidades. Em novembro, finalmente, a gente publica o resultado final da aferição. Agora eu vou falar um pouco, termos um pouco mais práticos, entrar propriamente em cada uma das condicionalidades e trazer um pouco do índice, né, do percentual da comparação 2023 para 2024 dos entes que restaram inabilitados e dos habilitados. Aqui, em relação à condicionalidade 1, que é aquela provimento do diretor, né, do cargo de gestor escolar. Para 2023, tivemos 5.107 municípios que cumpriram, que conseguiram se habilitar nessa condicionalidade, que correspondeu a 91,27%. Os que não cumpriram foram 48, que representa 8,73%. Já para 2024, os entes municipais que não conseguiram se habilitar, não cumpriram essa condicionalidade, foram 4.301, correspondeu a 76,87%, e os que não cumpriram, por sua vez, foram 1.294, que correspondeu a 23,13%. Em relação à condicionalidade 2, que foi a participação de no mínimo 80% dos estudantes no SAEB, devido ao período pandêmico, essa comprovação foi suspensa, ou seja, 100% dos entes foram habilitados nessa condicionalidade. Ela foi excepcionalizada devido ao período pandêmico da Covid-19, né? E para o ano de 2025, né, vão aprofundar um pouco mais, será utilizada a edição do SAEB de 2023, né? 2021 para 2023. A apuração do cumprimento dos 80% dos estudantes. Entramos um pouco agora dos dados da condicionalidade 3, que é a redução das desigualdades socioeconômicas e raciais. Para 2023, os entes que cumpriram foram 2.857 municípios, que correspondeu a 51,06%. Os que não cumpriram, 2.738, que correspondeu a 48,94%. Para 2024, tivemos um avanço considerável. 3.978 municípios cumpriram, correspondeu a 71,1%, e os que não cumpriram, não se habilitaram, foi 1.617, que correspondeu a 28,9%. A condicionalidade 4,
que foi aquele regime de colaboração que eu disse do ICMS educacional, né? Regime de colaboração entre estados e municípios, 10%. Os que cumpriram, 4.741 municípios, 84,74%, e 854 não cumpriram, correspondia a 15,26%, não cumpriram em 2023. Em 2023, tivemos a peculiaridade que o Estado de Minas Gerais demorou um pouco, não cumpriu, não legislou sobre o ICMS da educação, e o Rio de Janeiro, por sua vez, parece que tinha conseguido uma liminar, né, impetrou uma ação junto ao STF para se habilitar nessa condicionalidade. Para 2024, isso não foi mais impedimento, 100% dos municípios conseguiram cumprir, 5.595 cumpriram 100% de comprovação de cumprimento dessa condicionalidade 4. A condicionalidade 5, alinhamento do currículo à BNCC, para 2023, 5.107 entes conseguiram cumprir, né, correspondendo a 91,27%, e os que não cumpriram foram 488, 8,73% não conseguiram cumprir. Em 2024, tivemos uma pequena queda, né, correspondeu a 4.957 municípios, correspondeu a 88,60%, e os que não cumpriram, 638, que correspondeu a 11,40%. Como eu havia dito, temos as 5 condicionalidades e a necessidade de redução, né, de atendimento de melhoria da aprendizagem e redução das desigualdades, né. Para 2023, os entes habilitados nas 5 condicionalidades foram 2.204 municípios, entes municipais, que correspondeu a 39,39%. Né? Os que evoluíram nos indicadores, 1.923, que correspondeu a 87,25%, e o que não evoluiu, 281 entes, que correspondeu a 12,75%. Para 2024, tivemos uma melhoria, os que foram habilitados nas 5 condicionalidades, 2.958 entes, correspondeu a 52,86%, e os que evoluíram nos indicadores, 2.536, que correspondeu a 85,73%, né? Por sua vez, os que não evoluíram, os entes federados que não evoluíram, corresponderam a 422, 14,27%. Agora eu trago um dado percentual dos entes federados inabilitados por condicionalidade. E é bem no tema dessa live de hoje, dessa segunda live, que é da região norte. O Amazonas, na condicionalidade 1, 8% dos entes não se habilitaram. Da condicionalidade 3, por sua vez, foram 19%. E a 5, 3,2%. Né? A 2 e a 4, não preciso dizer, como eu disse, foi excepcionalizada, e o ICMS educacional da 4, todos cumpriram. Pará, por sua vez, a condicionalidade 1, 9% dos municípios não se habilitaram, a 3, 19%, e a 5, 2,8%. Já Rondônia, né, a condicionalidade 1 correspondeu a 8%, né, dos entes inabilitados, a condicionalidade 3 foi 31%, e a condicionalidade 5, 3,8%. Já Roraima foi 33%, a condicionalidade 1, né? A condicionalidade 3 correspondeu a 47%, a condicionalidade 4 e 5 não tivemos, 100% dos entes foram habilitados. Tocantins, a condicionalidade 1 correspondeu a 17% e a condicionalidade 3, 24%. A condicionalidade 5 correspondeu a 2,9%. Eu trouxe esses 5 estados da região norte, eu acho que eu acabei me esquecendo no início de falar, por que o Acre e o Amapá não estão inseridos, né? Por questão aqui da diretoria, do FNDE, decidiu-se, o Acre foi a principal causa de inabilitação foi a condicionalidade 1, e o Amapá, a principal causa foi a condicionalidade 5. Então, a última live, o último FNDE Dialoga vai ser especificamente sobre essas condicionalidades 1 e 5. O enfoque maior vai ser nelas. Então, por isso que separamos o Acre e Amapá, também será juntamente Distrito Federal, Goiás e São Paulo, que o grande percentual seria, o foco será a 1 e 5. Eu agradeço a todos. Passo agora a palavra à Luciana Castro, da SEB-MEC, né? Aqui, em nome da COPEF, Coordenação de Normatização e Apoio Técnico ao Fundeb, Coordenação Geral de Operacionalização e a DGEF, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimentos e informo que, ao final das apresentações dos colegas,
teremos um período abertura para dúvidas, né? Quem se sentir à vontade pode pedir, habilita, levanta a mão, né? A colega, a Lori, que representa os eventos do FNDE, vai estar organizando isso, e também quem se sentir preferir pode mandar pelo chat também. Parar de compartilhar aqui. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Bom Luciana. dia, Clarissa. Matheus, sua tela ainda está compartilhada. Eu estou tentando parar de escutar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, Luciana. Já tô... Certo. Prontinho, Luciana. Acho que eu consegui. Prontinho? É? Certo, pode ir. Fica à vontade. Podemos começar? Tá bom, obrigada. Obrigado. Bom dia a todos e a todas que estão aqui acompanhando essa live. Bom dia aos demais colegas do INEP, do FNDE e da SEB, que também estão acompanhando e que também vão fazer aqui as apresentações. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Luciana Castro, trabalho na Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, mais especificamente na Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica. Manutenção no sentido de como manter a educação por meio do financiamento, dos mecanismos de financiamento da educação. Eu sou servidora do MEC efetiva há 29 anos e hoje estou como gerente de projetos na diretoria e também diretora substituta. Eu vou começar a apresentar, vou compartilhar agora a minha apresentação e já pedindo desculpas que alguns dados, enfim, algumas informações vão redundar aqui com a apresentação do Matheus, mas, enfim, eu vou tentar dar foco nas especificidades ali que a gente considera relevante no âmbito do Ministério da Educação, no que diz respeito a essas condicionalidades do VAR. Então, eu vou compartilhar agora. Só um minutinho. Espera aí, gente. Só um minuto.
Ai, meu Deus, cadê? Bom, a gente sempre apanha um pouquinho nessas horas, né? Tranquilo. Ai, ai. Tá indo, Lu. Tá indo? Deu Tá. certo? Parece. Sim, agora é só colocar sua Ah. tela da apresentação. Já tá a apresentação? Não tá a apresentação? Vocês estão vendo, não? Não, a tá gente vê compartilhando a a sua tela. tela. Uai, para mim tá tá a apresentação já. Oh, meu Não, Deus. você está compartilhando a tela da nossa reunião. Você tem que clicar na apresentação, Luciana, aí, para compartilhar. É porque na minha tá a apresentação já. Bom, descompartilhei, né? Sim. Tá, então eu vou ver aqui o que está acontecendo. Ai, meu Deus. Aí agora eu vou colocar. Isso, Lu, Você agora vê na clica. minha tela, né? Sim, agora clica na apresentação sua. Deixa eu. Vamos ver se carrega. Estão vendo ou não? A gente ainda vê a tela da reunião com as bolinhas das pessoas. Não, gente. Na minha tela está aparecendo a minha apresentação. Oh, meu Deus. Gente, Luciana? desculpa, viu? Oi. Você Oi, tem tudo. 2 monitores? Não, eu tô com um só. Eu tô com um só. fazendo de casa. Luciana, você pode clicar em compartilhar na setinha do lado sair. Aí lá embaixo, procurar neste computador. Procurar no computador. Última boa. opção. Boa, Isso. boa. Aí você acha o arquivo, onde tiver. Isso, deu certo. Isso. Deu. Vou fechar aqui. Agora vamos ver como é que eu faço para colocar em modo apresentação aqui. Não, mas já porque tá, Lu. esquisito. Já está. Já está em modo tá, apresentação? que Ah, porque Tá. para Deu mim, certo. aparece diferente aqui. Foi. Fica até ruim, inclusive, porque eu não consigo enxergar direito. Ai, meu Deus. Poxa, não tá bom do jeito que tá, não. Ai. Bom. Gente, não, desculpa, mas é porque tá pequeno para mim aqui. Eu não tá bom para eu visualizar. Então, clica no modo da apresentação, Luciana, que fica na barra aí. Tá? Deixa eu ver aqui. Fica na parte inferior dos Não, slides. mas para mim não aparece, tá? Não aparece o modo apresentação para mim aqui. Pronto, para vocês está modo apresentação? Tá ótimo. Ai, meu Deus. Para mim eu não estou enxergando quase nada, gente. Está bem pequenininho, não sei o que está Luciana, se acontecendo. você quiser me mandar o arquivo, eu posso apresentar para você. Compartilhar para mim, você quer dizer, Isso, né? isso. Isso, Tá. ele compartilha e apresenta e você vai falando. Ai, gente, que coisa chata isso. Bom, tá bom. Eu vou mandar aqui para você, Danilo. Oh, Danilo, Matheus. Uhum. Só um minuto. É Matheus, o quê, Matheus? Ponto Alves. Ponto Alves? Isso, @FNDE. Com TH. Tá, enviei, tá?
Ok. Eu vou descompartilhar aqui. Recebeu aí? Ainda não, Luciana. Acabou de chegar. Ah, bom. Acabou Só de chegar. faltava essa, nenhum e-mail chegar. Ai, Deus. Essas ferramentas nos aprontam cada um. Eu estou compartilhando minha tela ainda, pessoal? Ainda tá. Pois é, e aqui está dizendo que eu não estou compartilhando. Não tem nem como eu descompartilhar, porque está dizendo que eu não estou compartilhando. Clarissa, Oi. Sim, você será que poderia... começar? e aí a Tá. Luciana, até acertar com o Matheus, ela faz a próxima apresentação. Tá. Só um pouquinho, Toninho, só um pouquinho, Clarissa. Vocês estão Tá. vendo agora a minha tela? Continuam vendo a minha apresentação? Eu consegui colocar aqui no modo que eu consigo enxergar agora. Tá, ok, então. Então, Tá bom. acho que a gente Então tá. pode fazer. Tá, me desculpa, gente. 1000 desculpas, porque realmente eu não sei o que aconteceu aqui. Eu já Em consegui geral, aqui também. Luciana, se der um problema, tá você me bom. avisa, Qualquer coisa, se tá? der problema, eu te aqui. aviso. Tá, Tá ótimo, obrigada. Pois então, vamos finalmente começar a apresentação. Eu vou passar rapidamente por alguns slides, considerando que o Matheus já fez um resgate bastante detalhado sobre as condicionalidades, né? Enfim, mas vou tentar aqui dar um enfoque um pouquinho diferente. Bom, então, os normativos aí que dispõem, né, sobre o Fundeb e que nele trazem as condicionalidades, e, enfim, a regulamentação dessas condicionalidades, o que é necessário, as competências de cada ator nesse processo, estão aqui, né, a partir da emenda constitucional 108, que estabeleceu o novo Fundeb, aí na sequência veio a lei 14.113, né, que regulamentou o novo Fundeb, o decreto 10.656, que regulamenta a operacionalização desse novo Fundeb, depois veio uma alteração da lei 14.113 por meio da 14.276, e as resoluções da Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação é o que traz todas as deliberações desse colegiado que dispõe sobre essas condicionalidades, e também para concluir aí esse processo de operacionalização da distribuição dos recursos da complementação VAR, né, que é o resultado aí do atendimento das condicionalidades, são as portarias tanto do MEC quanto do FNDE. Bom, eu não vou me ater muito, mas, né, a lei do Fundeb, ela tá me dizendo aqui que o áudio está travando. Tá indo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá ok, Lu. Tá Tô bom, escutando obrigada. perfeito. Então, tá ótimo. Bom, a nova lei do Fundeb, né? Ela traz duas inovações em termos de complementação, né? Somada à complementação VAF, tem a complementação VAT e a complementação VAR. A complementação VAR é o objeto da
da nossa apresentação hoje. Né? A complementação VA, ela prevê 2,5% de distribuição dos recursos do fundo nas redes públicas, que, cumpridas as condicionalidades de melhoria e gestão, e alcançar a evolução dos indicadores, tanto de atendimento quanto de aprendizagem, com redução das desigualdades, farão jus aos recursos dessa complementação. Bom, a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica, a CIF, ela é prevista na lei, né? Ela foi, na verdade, mantida pela Lei 14.113, porque ela já era prevista na primeira lei do Fundeb, a 11.494. Então, é um colegiado que delibera sobre essas condicionalidades, né, com a aprovação das metodologias que são apresentadas pelo INEP e também com a participação dos demais atores que compõem essa comissão, que contribuem, que fazem debates em torno do que é adequado, né, para a definição dessas metodologias a partir do que o INEP apresenta. Então, eu destaquei aqui que o papel dessa comissão, né, que nós chamamos de CIF, ela tem como atribuições, né, eu destaquei duas, sobretudo, monitorar e avaliar as condicionalidades definidas no parágrafo 1º do artigo 14 da lei do Fundeb, e lá estão todas as 5 condicionalidades, e aprovar a metodologia de aferição dessas condicionalidades, né? Conforme eu falei aqui, apresentados e elaborados pelo INEP. Então, esses são os dois, assim, duas atribuições que eu achei importante de destacar em relação à CIF. A CIF, ela é coordenada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Então, a SEB, ela faz toda a coordenação do que é preciso apresentar nas reuniões, né, para que a gente atenda aos prazos definidos na lei, a todos os temas que são trazidos pelo decreto 10.656, que regulamenta essa lei. Então, a SEB, ela tem esse papel de coordenar as ações dos atores que compõem a Comissão Intergovernamental, né? E a Diretoria de Monitoramento, Avaliação e Manutenção da Educação Básica, ela tem o papel de meio que secretariar, né, ser a secretaria executiva dessa comissão, que aí a gente organiza, enfim, e define pautas para as reuniões que vão ser realizadas para deliberar sobre as questões né, trazidas pela lei. Tá, aqui eu trago o decreto peraí, deixa eu só tirar esse negocinho que está me atrapalhando. O decreto que detalha um pouquinho mais o papel do INEP, o papel dos atores em relação às definições dessas metodologias de aferição das condicionalidades, né? Como o Matheus já trouxe aqui para vocês, o MEC, ele é responsável, ali, acompanhado, o MEC por meio da SEB, especificamente da DIMAN, que é a diretoria que eu já citei, é responsável pela aferição das condicionalidades 1, 4 e 5, e o INEP pela aferição das condicionalidades 2 e 3. As deliberações que acontecem no âmbito da CIF, dessa comissão, ela é concretizada por meio de resoluções que são todas depois publicadas no sítio eletrônico da comissão, na página do MEC, né? Aqui eu trago
a visão dessa página. Então, assim, eu acho muito importante, né, que todos os entes, os dirigentes de educação, eles conheçam essa página, assim, porque todas os normativos, as deliberações da CIF, né, notas técnicas do INEP e demais informações que a gente considera relevantes são publicizadas nessa página, né? Então, eu coloquei aqui o endereço, vocês entram no site do MEC e vão lá em acesso à informação, participação social, conselhos e órgãos colegiados e, na sequência, Comissão Intergovernamental Fundeb, que essa é a carinha da página, e eu trouxe também essa outra informação aqui, que fica lá no finalzinho da primeira, logo quando acessa a página, onde vocês vão ter disponíveis as legislações, como eu acabei de dizer, os atos da comissão, que são as resoluções que trazem as deliberações das reuniões, as atas dessas reuniões, as notas técnicas do INEP, eventualmente notas técnicas da própria SEB e do FNDE, que a gente considera importante que os entes tenham conhecimento, e demais notas informativas. Então, eu acho muito importante que essa página ela seja bastante divulgada para que os entes possam se apropriar das informações relativas à Comissão Intergovernamental. Aqui também a gente disponibilizou no ano passado o guia de orientações para atendimento a essas condicionalidades. Então, assim, como o ano passado, tanto 2022 quanto 2023, as condicionalidades 1, 4 e 5, elas tinham que ser atendidas por meio entrando no PAR, né? No CIMEC PAR 4, em 22 foi por meio do indicador 1.8, onde foram abrigadas essas metodologias para o cumprimento por meio dos entes, e o ano passado, 23, foi o indicador 1.9, dentro do PAR 4 também. Então, assim, eu acho que muitos de vocês que estão aqui, né, conhecem, enfim, sabem do que eu estou falando em relação a ferramenta que foi utilizada para atendimento dessas condicionalidades. Mais à frente, um pouquinho, eu vou falar sobre isso, mas eu já vou adiantar que para o ano de 2024, o atendimento a essas condicionalidades não será feita mais no PAR 4, e sim num módulo novo que a gente está desenvolvendo no âmbito do CIMEC mesmo, mas um módulo todo novinho, especificamente para atender essas condicionalidades, e a gente está muito animado, porque acha que vai melhorar muito todo o processo. Bom, aqui eu trago as condicionalidades, mas não vou me ater a elas, porque o Matheus já apresentou, né, assim, textualmente, mas só resgatando um pouquinho as condicionalidades para, né, recebimento da complementação VAR tem como foco principal a melhoria da gestão dos entes com redução das desigualdades, sejam elas socioeconômicas quanto de cor, raça. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse objetivo, focar nesse objetivo, assim, para além do que as condicionalidades exigem, né? Provimento de cargo de gestor, né, de acordo com os critérios de mérito e desempenho, enfim, conforme está colocado aqui na condicionalidade, né, ou realização de participação da comunidade escolar precedida desses critérios de mérito e desempenho. A condicionalidade 2 é a participação
no SAEB, né, como vocês já bem conhecem. A condicionalidade 3, redução das desigualdades educacionais, socioemocionais e raciais. Então, a Clarissa, nossa colega do INEP, vai detalhar um pouco mais sobre essa condicionalidade. A condicionalidade 4, que é a implementação do ICMS Educação, né, que já tem um cronograma aí, a metodologia que foi aprovada em 2023, ela já tem um planejamento para os entes atenderem até 2025, então vocês vão ver que não houve alteração, não vai haver alteração para esse ano, mas sim ações que nós, enquanto SEB, iremos realizar para debater esse tema, debater a questão do ICMS Educação, em ciclos de debates, seminários, que tragam, né, mais dados e informações sobre como está se dando essa implementação no âmbito dos estados, a implementação dessa condicionalidade no âmbito dos estados. Então, a gente já está também com essa ideia no nosso radar. Não é ideia, na verdade, a gente já está com essa ação sendo pensada para ser discutido junto com os estados. E a condicionalidade 5, que são os referenciais curriculares alinhados à BNCC, que a gente também vai trazer uma novidade para esse ano, em termos de qualificar a informação dessa condicionalidade. Bom, eu acho que eu compartilhei eu compartilhei a apresentação, que não era apresentação, essa aqui, ela está com faltando alguns detalhes que eu incorporei numa outra apresentação. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo pedir. Não vou conseguir descompartilhar, porque eu queria trazer a outra apresentação, enfim. Aqui eu trouxe os dados dos estados, que o Matheus também já apresentou, então eu vou passar rapidamente por eles, do cumprimento das condicionalidades no ciclo 2023-2024, né, que foi atendido em 2023 para recebimento do recurso em 2024. Então, e aí aqui eu trago os dados do Amazonas, do estado do Amazonas, em que, para a condicionalidade 1, foram atendidos por 92%, né, cerca de 92% dos municípios. Participação no SAEB, como também já foi dito aqui, estava excepcionalizada. A condicionalidade 3, houve um atendimento de quase 81%, né? E o ICMS Educação também é 100%, porque é só o Estado é responsável por ela. E os referenciais curriculares alinhados à BNCC foram atendidos por 96%, quase 97% dos entes no estado do Amazonas. Então, eu considero, né, que foi um bom desempenho por parte do Estado e com atenção, né, especial aí, que eu acho que esse talvez seja realmente o grande desafio, não só do Amazonas, como de todos os estados, enfim, todos os municípios, que é a redução da desigualdade educacional, né, à luz daí da questão racial e socioeconômica. Então, de fato, esse é a condicionalidade que eu acho que vai precisar de mais atenção por parte de todos os entes. O Pará também teve um desempenho bem positivo na condicionalidade 1, na condicionalidade 3 também ficou em torno aí de 82%.
e a condicionalidade 5, quase 100%. O estado de Rondônia, né, na condicionalidade 1 ficou quase com 93%, já a condicionalidade 3, né, não chegou, ficou abaixo dos 70%. Então, esse estado também, né, vai precisar ter aí uma atenção bastante especial para essa condicionalidade, entender, né, tentar compreender o que vai ser proposto agora para esse atendimento no ano de 2024 e acompanhar aí todas as orientações que, porventura, serão feitas para melhorar esse indicador. E os referenciais curriculares alinhados à BNCC, também quase 100%, ficando em torno de 97%. Roraima já, né, acho que vai precisar de uma atenção especial, não só para a condicionalidade 3, como eu venho destacando, mas também para a condicionalidade 1, né, que é o provimento do cargo de gestor, né, por meio de critérios técnicos de desempenho, critérios técnicos e de desempenho, porque ficou aí abaixo dos 70%, né, com um não atendimento de quase 32%. Então, o estado de Roraima, eu acho que vai precisar, né, os entes vão precisar se ater um pouco mais a essa condicionalidade, assim como na condicionalidade 3 também, né, que os que atenderam ficou aí abaixo dos 60%. E a condicionalidade 5 atingiu 100%. Tocantins ficou com 83% de atendimento da condicionalidade 1, A3 girou aí em torno dos 76%, né? Também necessitando de uma maior compreensão dessa condicionalidade do seu atendimento, e cerca de 98%, quase 98% na condicionalidade 5. Eu vou descompartilhar, e aí, porque realmente essa aqui não era essa apresentação, Matheus, se você puder compartilhar para eu finalizar a apresentação, já estou terminando, eu agradeço, tá? Ok. O problema é que aqui não aparece para eu descompartilhar, então tenta compartilhar a sua para ver se dá certo aqui. Porque aqui o meu íconezinho de descompartilhar só aparece assim, compartilhar. Pronto, acho que eu consegui. Parar de compartilhar, né? Pronto. Tá, Consegui. vou compartilhar agora. Tá bom, obrigada. Tá carregando, Luciano. Só um minutinho. Veja se é essa. Seu microfone tá mudo. É mesmo. Então, É? aqui são uns dados que eu acho, Matheus, que você também já apresentou, né? Que os valores a serem distribuídos por meio da complementação VAR, nessa sequência aí de anos, né? Que foram previstos até 2026. A complementação VAR vai chegar a cerca de 5 bilhões e 600 milhões de reais para essa distribuição, somando todas as complementações, VAR, VAT e VAF, vai chegar em 2026 a cerca de 51 bilhões de distribuição. Então, isso aqui foi só
uma informação que eu achei importante. 2024 foram distribuídos cerca de 3 bilhões e 360 milhões aos entes, né, a todos os entes que atenderam as condicionalidades em 2023, e ao atender as condicionalidades agora de 2024, em 2025 os entes receberão cerca de 4 bilhões, né, distribuído entre os que atenderam, um montante de 4 bilhões e 480 milhões. Então, foi só mesmo para efeito de informação, que eu achei importante, que é um valor relevante, né, acho que para as redes, enfim. Pode passar, Matheus, por favor. Bom, isso aqui eu já falei, pode passar. As atribuições da CIF, também já falei. Uhum. Pode passar, por favor. Aqui são as... condicionalidade 1. Isso aqui é um resgate rápido, que eu acho que o Matheus também já fez. Volta lá só um pouquinho, Matheus, por favor, do que foi previsto na resolução que foi aprovada o ano passado, dia 28 de julho do ano passado, né, aprovando as metodologias que deveriam ser atendidas naquele ano para recebimento esse ano. Então, eu destaquei aqui apenas o que foi incluído para que os entes atendessem essa condicionalidade no ano passado, que comprovasse o início do processo de seleção para o provimento de cargo de gestores por meio de publicação de edital ou um documento equivalente, né, que marcasse o início desse processo de seleção. Então, essa foi a inovação da condicionalidade o ano passado. Esse ano a gente vai trazer um pouco mais de qualificação da informação também, mas que não vai servir para desabilitar o ente, apenas para já apontar caminhos para que o ente comece a organizar a sua rede para atender a essas questões que virão inevitavelmente nos próximos anos. Pode passar, Matheus, por favor. Esse foi só a carinha de como foi cobrado isso no sistema. Pode passar. Esse é o dado nacional, tá? É um dado comparativo de quem recebeu em 2023 e quem vai receber em 2024, a partir do cumprimento da condicionalidade 1, em âmbito nacional. Curiosamente, houve uma redução do atendimento da condicionalidade 1 em 2024, comparando com quem recebeu em 2023. Então, vale aqui a observação, né, de que os entes precisam ter essa atenção e esse cuidado no atendimento, porque muitas vezes o ente até tem as condições de atender a condicionalidade, mas por algum problema no registro da condicionalidade, o ente foi desabilitado. Então, como eu já adiantei um pouco, a gente está trabalhando, né, para melhorar esse processo, para melhorar a questão dos registros das condicionalidades e de tempo, né? Assim, a gente está trabalhando para estender o prazo de atendimento e de análise, para que seja previsto diligência, enfim, para que não aconteça esse tipo de situação em que o ente até tem as condições, mas por algum motivo de registro, algum equívoco na hora de registrar, foi desabilitado. Tá? Pode passar, Matheus, por favor. Então, como eu disse aqui, olha, a possibilidade de alteração para a condicionalidade 1, para que sejam atendidas para que seja atendida a condicionalidade 1, é de pedir informações relativas à parcela de gestores escolares que já foi designada a partir dessas normas. Então, o ente vai precisar informar qual percentual de gestores ou qual o número absoluto, isso ainda não está bem definido na metodologia, que já
que foram escolhidos já a partir desses critérios definidos na condicionalidade 1, e também estamos pensando em outras informações a serem solicitadas, como se a seleção incluiu consulta à comunidade escolar, quais foram os critérios adotados. Então, tudo isso para qualificar cada vez mais a informação que solicitada pela condicionalidade. Pode passar, Matheus. Por favor. Matheus, pode passar. Próxima, condicionalidade 2, como já foi falado reiteradas vezes, ela vai ser apresentada pelo INEP. Ela foi excepcionalizada em 2022, 2023, em função da pandemia, mas esse ano os entes precisarão atender a essa condicionalidade com base na metodologia que vai ser apresentada pelo INEP, ressaltando que a aferição dessa metodologia também é feita por essa autarquia. Pode passar, Matheus, por favor. Então, aqui foi o texto apresentado, aprovado e apresentado na resolução do ano passado, com destaque para o parágrafo único, em que a gente destaca que o SAEB, realizado em 2023, vai ser utilizado para aferição da condicionalidade nos exercícios de 24 e 25 e para fins de distribuição dos recursos nos exercícios 25 e 26. Então, é muito importante que os entes se atentem agora para o atendimento a essa condicionalidade que nos anos anteriores não foi excepcionalizada, mas esse ano não será mais. Então, atenção para essa questão. Pode passar, Matheus. A condicionalidade 3, a Clarissa, nossa pesquisadora do INEP, vai apresentar. Então, eu vou passar rapidamente por ela. Eita, Matheus, passou rapidamente mesmo. Só resgatando um pouquinho, a 3, ela vai ser apresentada pelo INEP e a sua aferição também é feita por aquela autarquia. Pode passar, Matheus. Tá. A condicionalidade 4, também já, enfim, dita pelo Matheus, diz respeito ao ICMS Educação, que, enfim, os estados que elaboraram as leis do ICMS, que trata do ICMS Educação. Então, não vai haver mudança nessa condicionalidade, como eu já disse, porque há uma previsão aí para a sua implementação já na definição da metodologia do ano passado, ao longo até 2025. Então, não vai haver mudança para esse ano, mas a gente está já trabalhando com ações que tragam à baila, enfim, que debatem esse tema junto aos estados, enfim. Pode passar. Metodologia 4, aqui eu sublinhei, quais são quais foram as informações trazidas para atendimento a essa condicionalidade dentro desse planejamento, Então, resultado do sistema próprio de avaliação, se já foi realizada a primeira avaliação ou se já tem a determinação para ter realizado, em 23, isso era para ter sido atendido no ano passado, determinação de realização em 2024 da segunda avaliação e do cálculo dos indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Então, percebam que a preocupação aí para essa recebimento dessa complementação é muito voltada para a questão da redução das desigualdades, aumento da equidade, enfim, e melhoria de aprendizagem. Pode passar, Matheus. No item 3, relativo a essa condicionalidade ainda, já para 2025, determinação de realização da efetiva distribuição dessa parcela cota aí do ICMS Educação, contemplando até os 10 pontos percentuais, com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem, aumento da equidade, enfim. Então, aqui a gente traz já todo um planejamento para a implementação dessa condicionalidade.
tá bom? Então, esse ano a gente não vai ter mudanças para ela. Pode passar, Matheus, por favor. Tá, essa aqui foi a carinha aí também do que foi exigido, né, na metodologia para atendimento ano passado. Pode passar. Então, em âmbito nacional, né, já em 2024 já foram, todos os estados já têm as suas leis publicadas, e então, quanto ao atendimento da publicação da lei, está tudo tá atendido, mas aí agora vai ser necessário que os estados de fato implementem a lei. Pode passar, Matheus. Bom, então é isso para o horizonte para o ciclo 2024-2025. O que nós temos no horizonte é a realização de seminários técnicos, ciclos de debate, que promovam diálogo com os governos estaduais e municipais, a fim de trocar experiência na criação e implementação do ICMS Educação e fortalecer em regime de colaboração, que esse é o grande mote dessa condicionalidade, a implementação dessa lei nos próximos anos. Então, isso vai ser amplamente divulgado. A ideia é que sejam realizados seminários por regiões, né, os estados de cada região terem espaço para dizer como está sendo implementado essa lei, e depois fechando com um grande seminário nacional para tratar, com diversos atores, para tratar desse tema. Então, isso vai ser divulgado e todos vão acompanhar aí essas informações. Pode passar, Matheus. Condicionalidade 5, os referenciais curriculares alinhados à BNCC, que também é uma condicionalidade que está bem atendida, e que para esse ano a gente também pretende qualificar a informação, trazendo um dado adicional, que é relacionado à BNCC Computação. Pode passar, Matheus, eu vou correr, que eu acho que eu ia falar, eu ia te eu já vi a sua carinha de aflição, eu vou correr, porque ainda temos enfim, dois colegas a questão da ferramenta me né, enfim, deu ruim. Pode passar, pode passar, Matheus, a condicionalidade 5, esse é o atendimento da condicionalidade 5, também, curiosamente, houve uma redução do atendimento em 2024, então eu peço aqui novamente a atenção aos entes para que isso, né, não volte a acontecer, considerando que é uma condicionalidade que, enfim, que os entes têm tranquilidade no seu atendimento. Pode passar, Matheus, por favor. E é isso que eu falei, possivelmente será pedido a informação se o referencial curricular adotado no município pelo ente contempla a BNCC complementar, que é computação, cujas diretrizes foram aprovadas em 2022 pelo Conselho Nacional de Educação. Pode passar, mas lembrando que essa informação também não vai desabilitar no ano de 2024 os entes que não atenderem, mas a gente gostaria de contar com a informação já nesse ano. Bom, então, aí agora, Matheus, para sua alegria, eu não vou precisar passar esses slides de novo, porque eu já apresentei no início, né, porque estava na ordem diferente. Se você puder ir avançando, que essas são apenas né, como os estados atenderam as condicionalidades, pode passar. Esse é o último, que é a definição do cronograma para atendimento às metodologias desse ciclo 24 e 25. Então, a ideia é que as metodologias sejam aprovadas. Uma parte já foi aprovada em fevereiro, a outra parte em abril, com a abertura do CIMEC, né, com o novo módulo que a gente está desenvolvendo em maio, o registro pelos entes de junho a agosto, com análise até outubro e a publicação do resultado em novembro. Ressaltando, muito importante, que essa proposta de aprimoramento de todo esse processo, ele prevê maior tempo para análise do atendimento, as condicionalidades, previsão de prazo para as diligências e, como eu acabei de dizer, por meio de um novo módulo do CIMEC, que vai trazer, eu acho que muito mais
mais facilidade nesse atendimento, uma interação maior, para que a gente possa também dar uma assistência técnica mais qualificada para os entes atenderem as condicionalidades. Por fim, a última, não é nada, só queria agradecer, pedir 1000 desculpas por essa dificuldade que eu tive aí com a ferramenta e dizer que a DIMAN-SEB segue à disposição para, enfim, para qualquer dúvida relativa a esse tema. Desculpa, Clarice, eu peguei um tempo da sua apresentação, Não. mas é isso. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Eu vou primeiramente, meu nome é Clarissa, sou pesquisadora do INEP, eu trabalho na coordenação de estudos educacionais, da Diretoria de Estudos Educacionais do INEP, é uma coordenação que é responsável por elaborar estudos, né, em conjunto para subsidiar as políticas públicas do MEC, é uma coordenação também que faz o monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação e desde que a lei do Fundeb ela foi implementada, é uma coordenação também responsável por elaborar as metodologias e calcular os indicadores do Fundeb. Eu vou compartilhar minha tela, aí vocês me falam se tá aparecendo. Tá sim, tá perfeito. Deixa eu só colocar aqui em modo apresentação, ver se aumentou, melhorou. Melhorou, tá sim. Tá. Bom, então eu vou hoje falar especificamente da condicionalidade 3 do VAR, né? Aí nesse primeiro slide eu trago aqui o marco legal só para a gente reforçar, né, o que diz essa condicionalidade. Então, no artigo 14 da Lei 14.113, no parágrafo 1, inciso 3º, ele diz que as condicionalidades referidas no caput do artigo contemplarão, e aí no caso da condicionalidade 3, a redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitadas as especificidades da educação escolar indígena e suas realidades. Então, aqui nesse texto, né, da lei, a gente já fica claro que uma das condições, das 5 condições para o ente ser avaliado depois nos indicadores do VAR, é a condição que ele consiga reduzir essas desigualdades na aprendizagem em relação a grupos socioeconômicos e a grupos raciais. Quais foram, né, os dados utilizados para aferir a condicionalidade 3? Nos exercícios financeiros de 2023 e 2024, né, foram utilizados os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, né, que todos vocês conhecem. Para esses ciclos financeiros esses exercícios financeiros já finalizados, foram utilizados os resultados do SAEB de 2017 e SAEB 2019, para o exercício financeiro de 2023 e para o exercício financeiro de 2024 foi acrescido o SAEB de 2021, que foi uma decisão tomada na Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica, com o objetivo de procurar incluir mais entes, né, com que mais entes fossem habilitados nessa condicionalidade 3, e como a Luciana já mostrou, o Matheus já mostrou, a gente percebeu que houve, de fato, um aumento, né, no percentual de entes habilitados na condicionalidade 3 no exercício de 2023 e 2024. Qual que é a medida do resultado educacional para aferir essa condicionalidade 3? A gente olha os resultados da proficiência em língua portuguesa dos estudantes participantes do SAEB e os resultados da proficiência em matemática dos estudantes participantes do SAEB. E, além das proficiências em língua portuguesa e em matemática, nós precisamos de variáveis para caracterizar esses estudantes, para avaliar essa desigualdade socioeconômica e racial. Então, a caracterização ela é feita por meio de 2 variáveis. O nível socioeconômico do estudante, ele é um índice criado a partir da teoria de resposta ao item, e ele é criado a partir da resposta dos estudantes nos questionários contextuais do SAEB, né? O estudante ele vai responder a questões sobre escolaridade dos pais, posse de bens duráveis, e aí é adotada uma metodologia que transforma essas respostas em um índice, e quando
quanto maior esse índice para cada estudante, significa que ele tem uma condição socioeconômica mais favorável. Quanto menor o índice, é menos favorável. E a partir desse índice que a gente vai construir esses grupos de comparação dos estudantes mais com nível socioeconômico mais e menos favorável. E a outra variável também colocada em lei, né, que nós precisamos fazer a análise, é a raça-cor, e é utilizada a informação autodeclarada pelos estudantes no questionário do SAEB também. Tem um item no questionário do SAEB que pergunta ao estudante sobre a raça-cor, tem as 5 categorias de resposta, né? Branca, preta, parda, amarela e indígena. Então, com base nessas informações, nós também construímos o grupo de raça-cor, que vai servir para a comparação dos resultados da proficiência nessas duas disciplinas. Aqui eu vou tentar, assim, de uma forma mais didática, explicar como que é essa proposta metodológica. Basicamente, nós vamos comparar o desempenho dos estudantes entre grupos, o desempenho com base na nota de matemática e de língua portuguesa entre 2 grupos de nível socioeconômico e entre 2 grupos de raça-cor. Então, primeiramente, em relação ao nível socioeconômico, como eu disse, é criado um índice com base no que os estudantes respondem nos questionários contextuais, e esse índice, para tentar assim, dar um exemplo hipotético, suponha que um município tenha 100 estudantes participantes do SAEB na área de atuação prioritária das redes municipais. Então, são 100 estudantes que estão ali no 5º e 9º ano. Quando nós ordenamos esses estudantes em relação a esse índice do nível socioeconômico, a gente vai ter dos estudantes com menor índice com os estudantes de maior índice socioeconômico. Para a criação dos grupos, nós vamos dividir esses estudantes em 4 porções. E aí, nós vamos comparar o desempenho em matemática e língua portuguesa dos 25% dos estudantes com menor nível socioeconômico. Então, se a gente pensar um município com 100 estudantes, a gente vai comparar esse grupo dos 25 estudantes com menor nível socioeconômico com o grupo dos 25 estudantes com maior nível socioeconômico. Então, quando a gente fala que essa comparação é baseada em quartis, a gente pega esse grupo de estudantes, divide em quartis e compara o desempenho daqueles estudantes, daqueles 25% dos estudantes com nível socioeconômico mais baixo e os 25% dos estudantes com nível socioeconômico mais alto. Em relação à raça-cor, os 2 grupos que são definidos são: o grupo 1 são os estudantes autodeclarados como pretos, pardos e indígenas no SAEB, e o grupo 2 são os estudantes autodeclarados como brancos e amarelos no SAEB. Então, a gente cria esses 2 grupos e compara o desempenho alcançado por esses estudantes na avaliação do SAEB. Aqui, eu trago aqui rapidamente esse quadro, um exemplo hipotético, para mostrar como que a gente faz essa padronização das médias. Vamos supor que temos 10 estudantes, né, que cada linha é um estudante. Aqui nós temos as notas dos estudantes em matemática, a nota em língua portuguesa. É preciso transformar essas notas em uma escala de 0 a 10, assim como vocês conhecem, por exemplo, como é feito no IDEB, né, o estudante, quanto maior o índice alcançado, melhor o desempenho desse estudante. Nós precisamos transformar essas notas por um meio de uma transformação de mínimos em máximos. A gente pega o máximo alcançado pelo estudante, por algum estudante, o mínimo, e a gente coloca essas notas em uma escala de 0 a 10, para depois tirar uma média dessas 2 notas. Então, aqui a gente tem uma nota padronizada em matemática e em língua portuguesa, e tiramos essa média. Quanto menor o resultado dessa média, quanto mais próximo de 0, menor o desempenho escolar desse estudante, quanto mais próximo de 10, maior o desempenho escolar desse estudante. Com base nessas médias padronizadas é que nós vamos comparar o desempenho entre grupos. Para essa comparação, primeiro é calculado um índice racial de diferença de desempenho e o índice socioeconômico de diferença de desempenho. Então, como é esse índice? Para cada ciclo do SAEB, por exemplo, no ciclo de 2017, é calculado uma razão, calculada a proficiência média dos pretos, pardos e indígenas e a proficiência média dos brancos e amarelos. Então, nós calculamos essa razão
Se a proficiência entre esses dois grupos ela for igual, se essa média for igual, essa razão vai ser igual a 1 e significa que não há desigualdade, né? Se essa razão for menor que 1, significa que o grupo mais vulnerável ele tem um desempenho médio inferior ao grupo favorecido. Significa que essa média no numerador, né, ela é inferior à média que foi obtida no denominador. O mesmo raciocínio é feito para a questão do indicador social. No numerador, nós temos a proficiência média dos estudantes mais pobres e no denominador, a proficiência média dos estudantes mais favorecidos. E ao fazer essa razão, se a gente encontra uma razão menor que 1, significa que o grupo mais vulnerável tem desempenho médio inferior ao mais favorecido. Nós consideramos que há uma desigualdade quando essa razão é inferior a 0,95, porque há alguns, por conta de, a gente coloca uma margem de erro nessas estatísticas, porque há, às vezes, no cálculo dessas médias, algumas flutuações aleatórias. Então, de forma a não penalizar, né, os entes por essas flutuações, a gente considera que há desigualdade se essa razão for menor que 0,95. Com base nessas razões, o quarto e último passo ele é feito calculando a diferença dessas razões. Então, no caso da raça-cor, a gente olha o resultado daquela razão em 2019 e subtrai do resultado da razão em 2017. A mesma coisa é feita com o indicador do nível socioeconômico. Observa-se a razão do indicador, daquele indicador anterior, no ano de 2019 e subtrai da razão no ano de 2017. Então, quando essa diferença ela é maior do que 0,01, significa que houve uma redução na desigualdade, né? É como se a gente pensasse, por exemplo, a gente tem uma razão na cor-raça de 0,9 em 2019, ela é menor que 1, portanto, há desigualdade, ela é menor que 0,95, há uma desigualdade. Em 2017, no ciclo anterior, ela era de 0,85, essa desigualdade era maior. Quando a gente faz essa subtração, a gente observa que o resultado dela é de 0,05 e isso indica que houve uma redução na desigualdade. Quando há essa redução na desigualdade racial e de nível socioeconômico, o ente, então, ele é habilitado nessa condicionalidade 3. Então, aqui repetindo, as redes habilitadas na condicionalidade 3 são aquelas que reduzem a desigualdade de raça, cor e nível socioeconômico. É preciso que haja uma redução nessas duas dimensões, nível socioeconômico e raça, cor. E as redes não habilitadas são aquelas que não reduzem a desigualdade em uma dessas duas dimensões. Mas há casos de algumas redes que a gente percebe que não há estudantes participantes do SAEB nas áreas de atuação prioritária. Não temos resultados do SAEB para essas redes. Essas redes, então, para não serem penalizadas, elas são habilitadas automaticamente. E também a gente... nos dados, percebemos também que algumas redes elas têm uma ausência de diversidade racial, às vezes ela tem um número muito pequeno de estudantes em determinado grupo racial que dificulta ali o cálculo das estatísticas. Então, quando a gente percebe que essa é um número muito pequeno e que não há uma diferença estatisticamente significativa, essas redes também elas não são penalizadas e elas são habilitadas de forma automática. Essa informação, né, esses resultados, essa metodologia que eu apresentei é que para vocês conhecerem como foram feitos esses cálculos, né, nos exercícios anteriores, mas no INEP nós estamos, há uma equipe de pesquisadores, né, envolvida nisso, e estamos propondo algumas mudanças para o exercício financeiro de 2025, porque a gente percebe que há muita dificuldade de entendimento, né? A ideia aqui é que a gente consiga um indicador que seja mais compreensível, que esteja mais na mão do gestor, né? Que ele consiga mudar essa realidade. Então, eu vou trazer aqui uma proposta que está sendo desenvolvida, mas que ainda precisa ser aprovada na comissão, né, na Comissão Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica. Essa proposta, ao invés de compararmos as médias de proficiência entre grupos mais e menos vulneráveis,
a gente está pensando em substituir essa comparação de médias por um critério pedagógico que seria focar especificamente nos grupos mais vulneráveis e verificar se entre 2 ciclos do SAEB percebe-se um aumento no percentual dos estudantes pretos, pardos e indígenas e também daqueles de baixo nível socioeconômico com desempenho no nível adequado de aprendizado. Então, o ente ele seria habilitado se entre 2 ciclos do SAEB, e aí nós vamos usar o SAEB 2023 como último ciclo, e podendo ser comparado com 2021 e 2019, também uma decisão ainda a ser tomada na comissão. O que a gente vai fazer é simplesmente avaliar se houve um aumento na proporção desses estudantes mais vulneráveis com desempenho adequado, né? Uma forma que a ideia é que os entes, os dirigentes municipais, né, os dirigentes, os gestores escolares, eles olhem para esses grupos, né, excluídos, que têm uma dificuldade maior de aprendizagem, que tem uma defasagem maior de aprendizagem, que olhe para esses estudantes e que implementem ações que consigam fazer que eles tenham pelo menos um nível adequado de desempenho, né? Uma forma de garantir, né, que o direito à educação desses estudantes ele seja concretizado. E, como a Luciana já falou, também o Matheus, há 5 condicionalidades do VAR. O ente, para ele receber a bonificação, VAR, né, a complementação, ele precisa passar ele precisa cumprir aquelas 5 condicionalidades. Uma vez cumpridas as condicionalidades, esse ente vai ser avaliado também em 2 indicadores que estão na Constituição Federal e na lei do Fundeb, que são os indicadores de atendimento e de aprendizagem. Até então, a proposta vigente, no caso do indicador de atendimento, ela avaliava a expansão das matrículas. No caso das redes municipais, era avaliada a expansão das matrículas na educação infantil, com base no censo escolar de 2017 até 2020. Também estamos prevendo mudanças na metodologia desse indicador, e a proposta que nós temos é que nós vamos avaliar nessa questão do atendimento a redução do abandono escolar, o que a gente entende que é uma variável que está mais na mão do gestor. Qual que é a ideia? Que as crianças que estão em risco de abandono, né, aquelas que elas tenham um olhar mais cuidadoso para elas, para que ao final do ano letivo elas não abandonem a escola. Com isso, essa taxa de abandono ela vai ser reduzida e o ente, ele atende essa questão da redução da melhoria do atendimento, então ele está habilitado sim a receber a complementação VAR atendimento. E no caso do indicador de aprendizagem, a gente também está substituindo essa comparação de médias para avaliar a distribuição dos entes dentro na escala pedagógica. É similar ao que foi apresentado na condicionalidade 3, a ideia é ver se está ocorrendo uma movimentação desses estudantes em torno da escala pedagógica, se eles estão conseguindo ultrapassar aquele nível de muito baixo, né, para o baixo, do baixo para o adequado e para o avançado. Então, a gente vai fazer um exercício de comparar essa movimentação da distribuição de forma que se consiga alcançar, que os estudantes consigam alcançar pelo menos o nível adequado de desempenho. E a expectativa que a gente tem para essas mudanças, né, é facilitar, dar mais transparência, facilitar essa interpretação, né, facilitar a aquisição desse conhecimento pelos gestores municipais, né, de forma que ações possam ser implementadas para poder melhorar o desempenho dessas crianças, adolescentes, jovens, que já trazem uma dificuldade maior para o sistema de ensino, com o objetivo principal de reduzir essas desigualdades, e aqui quando a gente considera a escala pedagógica, né, uma forma de valorizar esse trabalho pedagógico que as escolas e as redes de ensino também fazem. Bom, é isso que eu tinha para apresentar e fico aqui também à disposição para tirar algumas dúvidas. Muito obrigada.
Matheus, está por aí? Acredito que agora a fala será do Joelson. Isso. Posso começar, então? Pode começar, por favor, Joelson. Tá bom. Vou compartilhar aqui a tela. Consegue ver a apresentação? Isso. Tá certo, tá tudo ok. Sim, Tá tá bom. ótimo. Obrigada. Bom, então, bom dia. Meu nome é Joelson. Eu estou como coordenador geral de medidas da educação básica na Diretoria de Avaliação da Educação Básica, INEP. Nós somos responsáveis, né, por todo o tratamento de dados em vista do cálculo de resultados das avaliações e exames de educação básica, então, Enseja, Enem, SAEB, especificamente. Então, a nossa equipe é responsável pelo cálculo dos resultados, e somos também, então, responsáveis pelo cálculo da taxa de participação do SAEB, que é o insumo aí para a condicionalidade 2. Né? Eu vou falar um pouquinho hoje, então, né, sobre essa condicionalidade, basicamente um pouquinho da metodologia que nós utilizamos, que já é a metodologia que é utilizada no SAEB. Então, a gente tem previsão em portaria para que a divulgação dos resultados só ocorra caso a rede atinja, né, a rede, a escola, atinge uma determinada taxa de participação. No caso, para a escola é de 80%, e para o município é de 50%, mas no caso da lei do VAA, ela trouxe, então, que a participação, né, para atendimento da condicionalidade 2, essa participação ela é de 80% para a rede, ou seja, no caso do município, para a rede municipal, e no caso do Estado, para a rede estadual. Então, o artigo 14 traz justamente isso, como já foi falado, inclusive, né, que essa complementação será distribuída às redes públicas de ensino que cumprirem, então, as condicionalidades, e a condicionalidade 2 é justamente essa, participação de pelo menos 80% dos estudantes de cada ano escolar, periodicamente avaliada em cada rede de ensino, por meio dos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Né? E esse sistema é justamente o SAEB. Né? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é a referência para esse trabalho. Então, o que o SAEB, de fato, avalia? Nós temos, são testes que são aplicados essencialmente nos finais de ciclo, com exceção do segundo ano, que no segundo ano é feito ali uma avaliação da alfabetização, né, e da proficiência em matemática. Então, nós temos a avaliação do segundo ano. Essa avaliação ela é amostral, então ela só gera resultados para unidade da federação, para a região geográfica e Brasil, né, a nível nacional. É uma amostra que atende esses estratos. E nós temos a avaliação também, então, para o quinto, nono e terceiro. Essa já tem uma abrangência maior, ela é uma avaliação aplicada censitariamente para língua portuguesa e matemática. Então, são essas avaliações que são referências para o cálculo da condicionalidade 2, ou seja, as avaliações censitárias de língua portuguesa e matemática no quinto, no nono e no terceiro ano do ensino médio. Então, assim, se a rede oferece
né, essa modalidade, essa série, nós vamos calcular, então, o percentual de participação dentro de cada série para efeito do cômputo da condicionalidade 2. E aí, só para em título de informação, nós também temos avaliações de ciências humanas e ciência da natureza, são aplicadas de maneira amostral, com base em novas matrizes vindas da BNCC, isso já carrega aquilo que a BNCC traz para ciências humanas e ciência da natureza. Da mesma forma, o segundo ano também são matrizes baseadas na BNCC. Do quinto ano, nono ano, terceiro ano de língua portuguesa e matemática, ainda estamos avaliando nas matrizes do SAEB, que tem a série histórica aí desde 2001. Então, o SAEB ele tem uma periodicidade que ele é bianual, então, como a gente viu nas apresentações anteriores, né, o SAEB 2023 vai ser referência, então, para a aplicação das condicionalidades em 2025, 2024 já foi feito um cálculo, então ele já está estabelecido por meio de um cálculo anterior, mas o SAEB 2023 vai ter efeitos na distribuição do VAR em 2025, 2026. Da mesma forma, o SAEB 2025 vai ter um efeito a partir de 2027. Então, ela é uma periodicidade bianual. Nós avaliamos as redes públicas e privadas, só que a rede pública ela é aplicada de forma censitária, nas aplicações censitárias, no caso do quinto, nono e terceiro ano, e por isso a gente consegue fazer essa avaliação da participação, claro, dentro daquele público-alvo que é próprio para os SAEBs, tá? Em portaria, né? Então, nós avaliamos censitariamente a rede federal, estadual e municipal, de maneira amostral, a rede privada. E nós temos também a aplicação de questionários socioeconômicos, tanto na educação infantil, quanto nas outras séries, para alunos, professores, diretores e secretários de educação. Particularmente, o questionário de aluno, ele é utilizado para o cálculo do índice de nível socioeconômico. Então, esse índice, por exemplo, foi utilizado para o cálculo da condicionalidade 3, né, e do indicador também nas edições anteriores do VAR. Bom, entrando mais particularmente no cálculo da taxa de participação, ele é um cálculo simples, né? Basicamente, é a quantidade de presentes, a gente conta, né, a taxa de participação pela presença, né, na prova, né? Essa presença, ela vem de um tratamento de diversas fontes, né? Tanto no momento da aplicação, existem registros, né, de ata de sala, né, do cartão de resposta. Então, é feito uma série de tratamentos para que essa presença no dia da prova seja a mais fidedigna possível, né, para que não deixe escapar realmente nenhum dado. Então, e esse quantitativo, né, assim como a quantidade de matrícula. Então, a quantidade de matrícula é justamente a quantidade de alunos matriculados no censo final, aquele censo que é publicado em dezembro, janeiro, né, de cada ano. Nós temos um censo que ele é preliminar, né, ele é coletado até julho, e depois ele passa por um tratamento, uma retificação das redes
ali em setembro, se eu não me engano, e depois ele tem uma publicação final ali em dezembro e janeiro. Então, nós utilizamos a base de aplicação, né? Então, utilizamos o censo preliminar para gerar essa base de aplicação. Na verdade, essa base de aplicação já precisa ser o mais, vamos dizer assim, correta possível para que a gente possa aplicar o SAEB, né? As redes, elas precisam, né, se atentar nesse momento para que essa base de aplicação, esse censo preliminar que gera a base de aplicação, seja a mais fidedigna possível. E quando a gente recebe o censo final, a gente faz uma consistência dessa base, né? Ou seja, né, às vezes ocorre uma questão de cadastro, né? E no censo preliminar houve um cadastro equivocado da série, né, daquele estudante, ou da turma, né, aquele cadastro da turma daquele participante, dentro daquela escola. Então, nós fazemos alguns ajustes, né, de acordo com o censo que foi homologado, o censo final. Então, aqueles alunos que, eventualmente, ou turmas que não fazem parte do público-alvo, né, do SAEB, da aplicação do SAEB, eles são retirados para que a base final realmente seja, de fato, aquela que corresponde ao público-alvo da avaliação. Então, isso influencia, de fato, o numerador, que é a quantidade de presentes, pelo denominador, que também que são os matriculados no censo final, né? Essas aqui são algumas das consistências que a gente faz, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui nesses dados, mas é só para título de informação. Por exemplo, né, nós aplicamos provas extras, né? Provas extras, nós enviamos 2 provas extras por turma, caso tenha algum aluno que eventualmente não pertença àquela turma, que foi transferido ou algo assim, e para poder fazer a aplicação. Então, se as turmas sofrem alguma alteração de cadastro, né, inicialmente ela estava cadastrada como 5º ano e depois viu que o cadastro estava equivocado e foi para o 6º ano. Então, a gente retira, né, essa turma para efeito do cálculo do SAEB, né? Ou aluno com retificação no ano escolar, a mesma coisa, nós temos o cadastro tanto de aluno quanto de turma para efeito do ano, a série do aluno. No código de turma, né? Tivemos uma alteração no código de turma. Alunos não encontrados na base de dados final do Censo Escolar de Educação Básica, duplicados ou sem matrícula. Então, a gente faz, então, alguns desses tratamentos para poder colocar a base de dados, né? O SAEB, ele é, sim, uma pesquisa que isso deve refletir o máximo possível, né, ao público ao qual ele se refere, né? Então, para efeitos da condicionalidade 2, serão calculadas e verificadas quanto ao atendimento do critério de participação de 80%, as taxas de participação das redes estaduais dos estados e redes municipais dos municípios, né? E ela será verificada para todas as séries que são oferecidas pela rede, né? Os resultados finais de 2023, eles saem no dia 30 de junho de 2024 e só depois, né, a nossa equipe está totalmente dedicada ao cálculo do SAEB, a esses resultados, né? São muitos dados que são manipulados, gerados e produzidos nesse período, e ela está inteiramente dedicada para esse cálculo, e nós faremos, a publicação está prevista, haverá uma publicação preliminar para as escolas em abril, e
o período para retificação, caso as escolas entrem com algum tipo de recurso, e depois a preparação para a divulgação final, que ocorrerá, então, no dia 30 de junho de 2024. E só depois desse período é que será realizado o cálculo, efetivamente, para efeitos da condicionalidade 2 do VAR. Bom, basicamente era isso que eu trouxe e fico aberto, então, para questionamentos, se tiverem. Obrigado. Muito obrigado, Joelson. Eu peço agora a Lori, se estiver aí por parte dos eventos aqui da FNBE, se puder organizar, verificar essa questão das dúvidas, o pessoal já levantou a mão, ou então já verificamos aqui também o chat. Se sentirem mais Isso. confortáveis de perguntar pelo chat, também atendemos. Muitas pessoas estão pedindo as apresentações. Bom dia, Marinete. Gostaria de uma informação sobre. Não, esse é o material que eles estão pedindo. Quem está falando aqui é a Vanessa. Bom dia. O nosso município não foi habilitado para receber a complementação do VAR, pois, segundo a avaliação das condicionalidades, não atendemos ao critério 4. Porém, ao analisarmos a plataforma da BNCC, onde constam as informações, está tudo ok. Neste caso, o que poderíamos fazer para pedir uma nova análise para a situação do nosso município? É a 5. Desculpa. 5. Vou botar meu óculos. Clarissa, poderia, por favor? Não, a 5 a 5 é aqui com a SEB, Matheus. Luciana, por favor. Isso, tá. É sobre a condicionalidade 5, né, Isso. dos referenciais curriculares. Ela citou, se não me engano, ela citou a plataforma da BNCC, então eu não sei se ela está fazendo referência à plataforma do CAED, que eles também tiveram que inserir no âmbito lá da coordenação que acompanhava a ProBNCC. Então, quando ela diz plataforma, não sei se ela está falando do CIMEC mesmo, né, do PAR 4, onde era para ser atendida essa condicionalidade. Mas, entendendo que seja o CIMEC, eu acho que ela disse que não, que inseriu o referencial curricular, é isso? Parece que ela chegou a inserir no CIMEC e... Porque, assim, são 2 documentos. Ela precisa inserir o referencial curricular, se o ente tiver o referencial curricular próprio, então precisa inserir o referencial, precisa inserir o parecer aprovando esse referencial pelo Conselho Estadual Municipal de Educação, ou se o ente aderiu ao currículo do Estado, precisa também inserir o termo de adesão. Então, assim, eu só estou fazendo uma fala geral, porque pode ser que seja dúvida de outros entes aqui, mas casos muito específicos que ainda assim tenha dúvida sobre ter atendido e ter sido inabilitado, eu acho que é mais interessante mandar um e-mail, né, para a gente, para que a gente faça essa análise mais específica do ente que está com a dúvida, tá bom? Isso, podemos colocar aqui no chat, Luciana? O e-mail de Sim. vocês aí? Tá ok, vou pedir para colocar. Você já tem, né? Já sim. Valdoir tinha bom. disponibilizado. Tá ótimo, pode botar. Fernanda, quais são os documentos comprobatórios para a condicionalidade 3? Fernanda, bom, não, na verdade, não há documento comprobatório, né, para a condicionalidade 3, como eu expliquei aqui, é uma condicionalidade que é aferida com base nos resultados do SAEB, né? Para o próximo exercício financeiro, com certeza serão avaliados os resultados do SAEB de 2023 e a comparação com o ano anterior ainda será avaliada se serão os resultados do SAEB de 2019 ou do SAEB de 2021. Então, não há documento comprobatório, os resultados são avaliados com base nos dados do SAEB. A Rutiele,
Bom dia. Vocês podem falar um pouco também sobre as despesas que podem ser aplicadas com o VAR? Eu posso esclarecer um pouco. Lá no artigo 26 da lei do Fundeb, ele fala assim, excluídos os recursos que tratam do VAR, despesas, ou seja, para o VAR, para a complementação VAR, não existe marcação, não existe vinculação. Isso é discricionariedade do próprio gestor da educação no município, né, no ente federado. Então, assim, tem uma sugestão, né, claro, que por ser uma bonificação, um prêmio, de se aplicar em melhoria das escolas, né, melhoria dos equipamentos, ou seja, na infraestrutura escolar. Mas não existe essa obrigação, essa vinculação de utilização dos recursos, de aplicação dos recursos do VAR. Temos uma aqui da... Só um Desculpa. pouquinho, eu queria só complementar, que eu acho que vale a pena orientar também que seja gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o que está estabelecido no artigo 70 da LDB. MDE. Isso, MDE. Nádia Fontinelli. Bom dia. Quando será divulgadas as ações que os municípios precisarão cumprir para atender às condicionalidades 1 e 4? Então, desculpa, como é mesmo o nome da Nádia. pessoa? Nádia. As condicionalidades 1, 4 e 5 já foram debatidas, a gente está em processo agora de elaboração da resolução para que tenha esse texto final aprovado agora em abril ainda, numa reunião da CIF que vai acontecer, e aí assim que ela for aprovada, já vai ser publicada no site, naquele site que eu compartilhei com vocês, e aí vocês já vão saber quais serão os critérios a serem atendidos, à luz daquilo tudo que eu já falei, né, do que não vai, em geral, não vai haver muita mudança, vai ter só mesmo a qualificação das informações, mas essa publicação da resolução deve sair final de abril, tá bom? Temos aqui a complementação da pergunta da Vanessa. Ela falou que foram inseridos tanto no CIMEC quanto na plataforma da BNCC com parecer favorável do Conselho Estadual de Educação. Tá, então nesse caso, eu insisto para que seja encaminhado um e-mail para a gente com o detalhamento, o nome do município, né, se tiver até, assim, quais foram, de fato, os documentos que foram inseridos, enfim, trazer uma informação bem completinha para que a gente possa fazer essa avaliação mais cuidadosa, tá bom? Eu vi aqui uma pergunta do José Moraes. Essas resoluções da CIF, CIF, são públicas? Se sim, onde encontrar? Elas são públicas e elas estão naquele site, na página da Comissão Intergovernamental, no site do MEC. Eu vou colocar o link aqui no chat para que a pessoa possa acessar e ver todas as resoluções, as atas da reunião da CIF, os normativos que dispõem sobre a CIF, tá bom? Eu vou colocar o endereço aqui no chat. Matheus, não temos mais nenhuma dúvida no chat, nem mão levantada. Tem uma aqui da Ivângela. Acabou de chegar. Ah, ok. Estava lá no pergunta. Bom dia. Me chamo Ivângela Moraes, do município Magalhães, Barata, Pará. Aderimos ao edital processo de certificação para as funções de diretor e vice-diretor estadual e foi inserido este edital no CIMEC do município. Minha dúvida, isso é permitido pelo MEC? Deixa eu só entender, foi inserido um edital do Estado para que o município utilizasse esse mesmo edital para fazer a seleção dos diretores da sua rede, é isso? Isso. Olha, para mim essa é uma dúvida nova, assim, mas eu entendo que não, porque o normativo ele tem que ser local, tá? Ele tem que ser do próprio, publicado pelo próprio ente, tá bom? Temos aqui a pergunta da Darlete.
Sou de Roraima, estado mencionado no início da reunião como que necessidade de um olhar especial. Considerando que somos o estado com maior número de escolas indígenas e considerando o contexto de estudantes migrantes e refugiados, como atender à condicionalidade de diminuição de desigualdades, sobretudo em língua portuguesa? Eu posso responder essa pergunta, Darlete. O SAEB tem uma portaria, né, do SAEB em que ele, no artigo 6, ele fala sobre a composição da população de referência, né? No caso, tem algumas populações que são excluídas dessa avaliação. Como, por exemplo, as escolas indígenas que não ministram o ensino na língua portuguesa, né? Então, essas escolas, elas não entram, não são avaliadas pelo SAEB, e uma forma de não penalizar os municípios que não têm uma população que é avaliada pelo SAEB, que não tem estudantes participantes do SAEB, é que esses municípios, eles acabam sendo habilitados automaticamente. Então, o SAEB, ele só avalia em língua portuguesa e são esses estudantes com condições, né, de realizar essas provas em língua portuguesa que são avaliados. Tem nessa portaria, eu posso pegar o número dela para colocar no chat, que tem aqui um parágrafo único dela que fala que cabe às secretarias estaduais, né, aos órgãos dirigentes, informar ao INEP, por meio do sistema SAEB, as escolas indígenas que não participarão do SAEB devido a essas particularidades, né, dos seus projetos político-pedagógicos. Temos aqui uma pergunta do José Maria. O VAR pode ser utilizado para pagamento de pessoal? Aí acho que eu posso responder um pouco. Pode sim, tem como, pode ser utilizado sim, só que ele não vai entrar para o cálculo dos 70%, né? O cálculo do CIOP para aferição não poderá. Mas, em regra, sugere-se, né, utilizar em MDE. Se quiser Por enquanto. complementar também, Luciana? Habilita o som, Luciana, por favor. Não, eu acho que é isso mesmo, Matheus. Matheus, tem nenhum questionamento no chat. Tá certo. Então, encerro aqui. Agradeço muito a presença da Clarissa, do colega Joelson, da Luciana, né, de toda a equipe do FNDE, você também, Lore, Imagina. na expectativa da semana que vem, né, que vai ser da região sul, né. Os slides, assim, eu vou pedir para a Lore, você que está aí da parte do evento, você anota, por favor, vai ficar salvo, né, esses slides e a gente verifica o envio, né. Essa reunião também foi gravada e a gente está editando, vai ser editado e subir para o YouTube do FNDE. No mais, agradeço a todos a presença e passo a palavra aos colegas. Eu também queria agradecer, Matheus, o convite do FNDE para participar dessa live. Queria reiterar aqui meu pedido de desculpas pela confusão com a ferramenta, enfim, o problema, né, que acabou comprometendo um pouquinho o início da apresentação, mas agradeço bastante a participação e me coloco à disposição, em nome da DIMAN, para contribuir no que for necessário em relação a essas questões, tá bom? Bom dia. Bom, antes só de finalizar, a Darlete pediu o número da portaria, né? Eu não estou conseguindo colocar aqui no chat, mas eu coloquei naquele perguntas e respostas. De qualquer forma, o número dela é a portaria 267, que foi publicada no dia 26 de junho de 2023, tá? E eu coloquei o link dela ali no perguntas e respostas também. Agradeço também a participação de todas e todos, né? É sempre bom a gente poder dialogar, esclarecer as dúvidas, né? Para que os dirigentes, os gestores estaduais consigam entender, né? O que nós estamos medindo e dessa forma que consigamos induzir, né? A redução dessas desigualdades e a melhoria da aprendizagem. Muito obrigada. Eu agradeço também, em nome da DAEB, né, a participação e fico à disposição também no que for necessário.
Olha aí, Matheus, você estava preocupado com o tempo? Olha aí, ó, tá vendo? Pois é, deu certo. Tá, gente, obrigado, bom dia a todos. Bom Tchau, dia. obrigada, Tchau. pessoal.